Bom dia, bem-vindos a mais um Insight by Briefing. Hoje falamos do papel da ciência na inovação das marcas. São nossos convidados João Eusébio, Marketing Manager Indirect Channel Europe da Castrol, Luís Santos, Loyalty e Brand Manager da Volvo Car Portugal, Mónica Oliveira, Diretora de Marketing e Comunicação da Delta Q, Rui Munhoz, Diretor de External Affairs da Tabaqueira e Teresa Cortes, Gestora de Marketing da Sociedade Ponte Verde. Obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Começo por perguntar ao Rui qual é o contributo da ciência para a inovação na tabaqueira. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de partilhar um pouco aquilo que a tabaqueira e a empresa a qual pertence o grupo Philip Morris International tem vindo a fazer nos últimos anos. A ciência tem sido fundamental na transformação do nosso negócio. Há cerca de 2 décadas a empresa reconheceu que a comercialização de produtos tabacos combustíveis não seria um negócio sustentável no futuro, tendo em conta as externalidades negativas destes produtos, e nessa perspectiva investiu fortemente em investigação e desenvolvimento, focada em desenvolver alternativas menos nocivas. Portanto, procurou-se encontrar qual era a raiz da nocividade dos produtos de tabaco, chegou-se à conclusão que seria a combustão que leva à formação de uma série de constituintes nocivos e potencialmente nocivos, e por eliminar a combustão no desenvolvimento de produtos que não envolvam esse processo, não era produzido fumo e por essa via conseguir-se reduzir significativamente a formação de constituintes tóxicos. E depois, ao longo do desenvolvimento desses produtos, foi aprendendo, foi descobrindo novas alternativas de negócio que hoje em dia dão lugar a uma empresa de matriz tecnológica que pouca gente conhece, em que temos produtos sem combustão, que são melhores alternativas do que continuar a fumar cigarros, mas começamos a olhar para outras áreas que vão para além do negócio do tabaco e da nicotina. Começamos a olhar para áreas que podem ser interessantes, por exemplo, para a área das ciências da saúde, para a própria indústria farmacêutica, porque adquirimos um conhecimento muito específico na parte da aerosolização de substâncias e desenvolvimento tecnológico. Também a Castrol, enquanto marca da BP, está a reinventar o negócio, assumindo um posicionamento mais amigo do ambiente. João, qual o papel da ciência neste caminho? Muito bom dia a todos. O papel da ciência faz parte do ADN da Castrol. A Castrol tem desenvolvido desde cedo. A empresa a marca tem 120 anos, mais de 120 anos, fez 120 anos em 2020, e desde logo esteve muito perto do desenvolvimento de tudo o que era mobilidade. Desde 1909 estivemos presentes em todos os grandes feitos da aviação. Na década de 60 estivemos com os primeiros voos do Concorde. Na indústria também continuamos a inovar através da ciência na robótica, por exemplo. E depois, mais recentemente, temos estado com a NASA nesta missão de Marte, que culminou agora em 2021 com o rover Perseverance aterrando em Marte, e portanto desde a década desde o início de 2000 que temos estado com eles. Portanto, a nível de marca temos tido este desenvolvimento e temos utilizado a ciência no desenvolvimento dos nossos produtos para apoiar todos estes projetos de mobilidade ao longo deste centenário. Também é importante dizer que na parte, por exemplo, de automotive, temos desenvolvido produtos altamente tecnológicos, com muita intervenção da ciência por trás. Os motores de combustão são cada vez mais pequenos e muito mais potentes.
Vemos que, por exemplo, os motores do Ford Focus, em que têm este motor mais desportivo deles, tem uma pressão muito grande dentro dele, e nós desenvolvemos produtos lubrificantes que permitem reduzir esta pressão e permitem e reduzem a fricção em cerca de 15%, metal-metal. E isto foi feito com uma tecnologia que nós desenvolvemos que se chama Fluid Strength Technology, que permite, no fundo, utilizar a lei dos fluidos não newtonianos para aumentar a pressão ou para aumentar a resistência do lubrificante quando encontra uma força maior. E, portanto, isto são tudo exemplos de como a ciência nos tem ajudado a desenvolver os nossos produtos e a torná-los cada vez melhores e mais adaptados também às necessidades crescentes da sociedade e das necessidades de mobilidade das populações e das sociedades em geral. Pergunto agora ao Luís, como é na Volvo? De que modo é que a ciência se enquadra na inovação da marca? Bem, em primeiro lugar, novamente, obrigado à Briefing pelo convite. Também saudar-vos o painel que está aqui. A Volvo, pronto, é uma marca que todos conhecem. A indústria automóvel é um mercado e uma indústria extremamente competitiva e, de facto, a Volvo, desde 1927, que tem procurado corresponder e ir ao encontro das expectativas das pessoas. No fundo, a Volvo foi uma marca que diverge um pouco de outras marcas automóveis porque se preocupa bastante, não é que as outras não se preocupem, mas tudo o que fazemos tem como foco as pessoas. As pessoas na utilização do automóvel, as pessoas na preocupação com a sustentabilidade que todos advogamos e que é uma matéria-chave nos dias de hoje. E claramente para a Volvo, uma das formas de demonstrar e materializar essa preocupação com as pessoas e com tudo o que está à nossa volta acaba por ser a ciência. A Volvo tem investido bastante, muito mesmo ao longo dos anos, e é pioneira, e é subejamente conhecida, e é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias aliadas à indústria automóvel. Por exemplo, em 1959, com o lançamento do cinto de segurança de 3 pontos, tudo isso são inovações para as quais a ciência contribui de forma inegável. A Volvo tem, por exemplo, um laboratório de testes de segurança já há 20 anos na Suécia, que é, eu diria, talvez o melhor laboratório de segurança de acidentes rodoviários do mundo. Por dia, isto não sei se todos sabem, mas por dia a Volvo espatifa um carro diariamente, portanto tudo para compreender em termos de ciência e de laboratório experimental o que acontece ao automóvel quando é sujeito a forças e a pressões que no dia a dia felizmente não acontecem. E no fundo todo esse estudo da ciência, de todas essas inovações e descobertas que a Volvo tem descoberto nos últimos anos, têm sido contributos inegáveis para, no final do dia, nós fazemos com que ninguém morra ou fique gravemente ferido num automóvel. Esta é a missão da Volvo, é aquilo que nós ansiamos e queremos atingir um dia no futuro. Já esteve muito mais longe. Os automóveis hoje em dia, todos eles são muito mais seguros do que eram de antes e para isso, sem dúvida, a ciência e as inovações que têm sido conduzidas na indústria automóvel têm contribuído de forma inegável. Eu diria que há 3 pilares fundamentais para os quais a ciência contribui. Hoje em dia na Volvo, a conectividade, tornar os automóveis ligados, não apenas numa questão de entretenimento e de internet, por exemplo, mas também em questões de segurança, de contribuirmos, por exemplo, para a condução autónoma no futuro, os carros comunicarem uns com os outros. Em matéria de eletrificação, e aqui falamos de, por exemplo, a questão das baterias, tornar as baterias mais eficientes e com maior autonomia.
E depois, inegavelmente, em termos de segurança, ou seja, passamos aqui, os automóveis têm passado nos últimos anos de segurança passiva para uma segurança muito ativa, ou seja, o automóvel consegue prever quando é que a pessoa vai ter um acidente e reagir em conformidade. Portanto, eu diria que, sem dúvida, a ciência é uma área que na indústria automóvel está cada vez mais presente, vai estar futuramente, e ainda bem, estamos num ponto muito interessante e muito engraçado da indústria automóvel, e acredito que o futuro seja muito interessante nesta indústria, assim como também noutras para as quais a ciência dá esse contributo inegável. Mónica, e na Delta Q, inovar também é imperativo? E é um imperativo sustentado na ciência? Bom dia a todos, obrigada à Briefing por este convite e pela possibilidade de integrar este painel. Sim, para a Delta Q, inovar é um imperativo, eu diria, para todas as organizações e para todas as marcas que queiram manter a sua relevância no mercado. É imperativo continuar a inovar, é imperativo continuar a pensar no futuro, a pensar no consumidor e pensar em novas soluções que possam trazer valor acrescentado para a comunidade. A Delta Q nasceu há 14 anos, faz parte do Grupo Nabeiro. O Grupo Nabeiro celebra este ano os seus 60 anos, a Delta Cafés. E se pensarmos na conjuntura de há 60 anos, acho que conseguimos todos perceber que há aqui uma cultura de inovação muito presente no grupo. E essa cultura, de alguma forma, contagiou positivamente também a Delta Q, que tem, desde a sua gênese, procurado aliar inovação, sem esquecer a essência daquilo que é a sua proposta de valor, de oferecer um café que cumpra com os parâmetros do Expresso Perfeito. Quando nascemos há 14 anos, o nosso nascimento esteve também muito toldado pela inovação. Nós criámos um sistema de extração próprio que alia máquinas e cápsulas e, portanto, não somos uma empresa tecnológica na sua gênese, mas que de alguma forma tem vindo gradualmente a incorporar alguma tecnologia, mas temos tido esta preocupação em adotar uma cultura de inovação transversal ao grupo. O Grupo Nabeiro possui uma área interna de investigação, o Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, que é transversal a todo o grupo e que, no fundo, ajuda a materializar esta visão de olhar para o futuro e, no caso do café, pensar em que formas é que o café pode continuar a fazer parte da vida das pessoas e, numa altura em que vivemos neste novo paradigma em que a tecnologia acaba por ser tão relevante no nosso dia-a-dia, continuar a trazer o café, mas aliando a tecnologia cada vez mais. E temos tido alguns exemplos de alguns produtos que têm cumprido esse propósito. Desde logo fomos a primeira marca a encapsular chás, portanto a primeira marca a oferecer em co-branding com a Tetley uma cápsula de chá. Depois encapsulámos também cereais, portanto aqui produtos que acabam por ser não o core do café, mas a contribuir para, de facto, a marca trazer inovação e trazer uma proposta de valor adequada àquilo que é o mercado e àquilo que são os seus consumidores. Mais recentemente criámos um produto destinado às crianças, para incluir as crianças neste ritual de consumo de café da família, o Delta Q Kids. E temos também alguns exemplos mais ligados à tecnologia. Temos os nossos Coffee Car, no fundo um robô que é autodirigido por reconhecimento facial e que veio revolucionar aqui a forma de o café estar presente no nosso dia-a-dia. É o robô que vem ter connosco e que nos oferece um café, portanto aqui há alguma disrupção nesta forma de serviço. Temos também o Walk, a apostar na mobilidade crescente cada vez mais dos nossos consumidores e em que a marca também quer fazer parte. E eu diria que a última grande inovação, o RISE, o nosso Reverse Injected System Experience, que vem, de alguma forma, também tornar disruptiva esta forma de servir café. Ele tem um sistema completamente desenvolvido in-house,
dentro do Grupo Nabeiro e que desafia a gravidade, ou seja, o café é extraído da base da chávena para cima, e isto, obviamente, para além do todo a disrupção visual do produto, há também aqui características acrescidas, características organoléticas, nomeadamente no campo dos aromas, que são transferidos para o café. E, portanto, eu diria que Delta Q continua a querer olhar para o futuro, a olhar para o consumidor e a encontrar novas formas de continuar a ser relevante e a trazer produtos e soluções que, de alguma forma, melhorem a vida do consumidor e que posicionem o café no dia-a-dia do consumidor. Teresa, de que modo é que a evidência científica orienta o trabalho da Sociedade Ponte Verde? Olá, bom dia a todos. Obrigada à Briefing pelo convite e também uma saudação a todos os colegas deste painel. Eu começo por dizer que a Sociedade Ponte Verde este ano comemora 25 anos de atividade e é uma atividade que desde há 25 anos que passa pela transformação e pela inovação em todo um setor que há 25 anos era efetivamente uma novidade, que era a reciclagem das embalagens e uma nova forma de gestão de resíduos, e neste caso, especificamente, os resíduos de embalagens. E, portanto, neste quarto século, a Sociedade Ponte Verde tem pautado por transformar não só hábitos e comportamentos, mas também as organizações que estão ligadas a este setor. Se considerarmos que a base da ciência é o aumento de conhecimento e que a inovação é, no fundo, trazer novidades e melhorias que gerem valor e benefício para os indivíduos ou para as organizações, a atividade da Sociedade Ponte Verde está assente nisso mesmo. Nós temos criado conhecimento para que a reciclagem e as embalagens sejam cada vez mais inovadoras e mais sustentáveis, e esse conhecimento traduz-se em informação que permite, desde o início da cadeia, portanto, desde as embalagens que são colocadas no mercado, que estas embalagens sejam mais sustentáveis, assentes em princípios de redução, que as embalagens gerem menos resíduo no seu final de vida, inovação naquilo que é o mais comum, o mais conhecido, que é a participação do cidadão no processo de reciclagem, através da separação das embalagens no lar e a colocação nos ecopontos, e depois a ciência e a inovação na fase final de tratamento do resíduo, porque é toda uma indústria associada à reciclabilidade das embalagens que é necessário alavancar e que é necessário ter conhecimento de base para que seja tudo muito mais otimizado. Os temas da reciclagem, os mais visíveis são efetivamente aquilo que nós produzimos nas nossas casas, mas quem está ligado às organizações, aos fabricantes de embalagens, aos embaladores, aos designers de embalagem, há aqui uma necessidade premente de inovação, no sentido em que as exigências hoje são muito grandes no âmbito da sustentabilidade, portanto é preciso termos embalagens que respondam a exigências do consumidor, mas também aos desígnios ambientais dos quais estamos todos a ser pressionados. Enfim, posso entrar aqui pelo âmbito da questão dos plásticos, dos single-use plastics, e a Sociedade Ponte Verde tem pautado a sua atuação exatamente por fornecimento aos seus parceiros, aos seus stakeholders, de conhecimento para que melhor possam ajustar as suas embalagens, os seus serviços a estes desígnios. Nós criámos a plataforma Ponte Verde Lab, que é o nosso hub de conhecimento, onde podem encontrar informação para uma melhor redução e reciclabilidade das embalagens, desde a fase de concepção. Estamos aqui a falar de que materiais utilizar, de que formas conjugar tampas, rótulos, cores de embalagens, enfim, há um manancial de informação disponibilizado aí. E a outra grande aposta da Sociedade Ponte Verde é também a investigação e desenvolvimento. Nós apoiamos financeiramente e queremos, no sentido de querer acelerar a inovação neste setor, apoiamos financeiramente projetos de investigação e desenvolvimento que tragam conhecimento e valor acrescentado à indústria de reciclagem e a todos os envolvidos. Portanto, temos conseguido, ao longo dos anos, já investimos mais de 11 milhões de euros no apoio a projetos e são sinais de que temos conseguido evoluir numa melhor otimização, numa melhor recuperação daquilo que é colocado para reciclagem. E, portanto, isso tem-nos permitido cumprir os objetivos e as metas de reciclagem até hoje. Naturalmente, temos desafios grandes e taxas exigentes para cumprir, mas, efetivamente, a Sociedade Ponte Verde tem posto ao serviço dos seus stakeholders toda a informação que recolhe, que reúne, para que, de montante a jusante, toda a cadeia de valor das embalagens seja inovadora e seja disruptiva.
Dirijo-me agora ao Rui. De que modo é que as marcas podem também contribuir para a resolução de problemas globais através da inovação pela ciência? Eu acho que as marcas têm que ir um pouco ao encontro daquilo que é as expectativas da sociedade e, obviamente, também o retorno do acionista. E aqui, sendo a ciência o motor da inovação, eu diria que a partir do momento em que uma empresa tem uma nova visão, tem um novo propósito, e através da ciência consegue inovar e desenvolver novos produtos, consegue trazer valor acrescentado. E aqui eu diria que eu revejo muito na teoria da shared value do Michael Porter. É preciso haver diálogo com todas as partes interessadas, é preciso, obviamente, haver investimento, e o investimento, muitas vezes, na área científica, no nosso caso, foi bastante significativo, porque todo o desenvolvimento destes novos produtos, dos produtos de tabaco aquecido, seguir uma abordagem metodológica muito idêntica à da indústria farmacêutica no desenvolvimento do medicamento, começando by design, desenvolvendo produtos sem combustão, passando para os ensaios não clínicos, onde vamos verificar a redução da toxicidade do produto e depois utilizar modelos animais onde é possível estudar o impacto nas doenças relacionadas com o tabagismo e depois passar para os ensaios clínicos, onde comparamos com os ganhos em saúde, os benefícios em termos de resposta biológica comparativamente. Concluir com toda esta informação científica que estas alternativas apresentam menor risco de nocividade comparativamente a cigarros. Mas, paralelamente a isto, há depois também a maneira como nós conduzimos o nosso negócio. Estes produtos são hoje em dia comercializados com uma forma muito responsável, não quer dizer que no passado não eram, mas hoje em dia temos, graças à tecnologia, mecanismos de bloqueio eletrónico que previnem que os menores utilizem este tipo de produtos. Temos estudos epidemiológicos que olham para a forma como é que estes produtos estão a ser utilizados na vida real, para que estes produtos tragam ganhos em saúde comparativamente a cigarros. A iniciação deve ser inferior à iniciação observada no caso do consumo de cigarros, e o impacto na intenção de cessação tabágica também não deve existir. E, obviamente, há um outro pilar que já foi referido aqui, que é a parte da sustentabilidade. A sustentabilidade, a maneira como as empresas, a Tabaqueira e o Grupo IMI encara a sustentabilidade como uma estratégia de negócio. Hoje em dia, a nossa estratégia de negócio é guiada muito pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030, onde temos essencialmente 4 pilares. O pilar 1, obviamente, é o desenvolvimento de produtos inovadores que podem reduzir a nocividade relativamente ao consumo de tabaco e nicotina, mas depois temos um segundo pilar que tem a ver com comercialização responsável, e já deu o exemplo da tecnologia, que permite reduzir o risco de que menores utilizem este tipo de produto, e temos um terceiro pilar, que é a questão das pessoas. Hoje em dia, todas as empresas querem ser mais diversas, mais inclusivas, e há um quarto pilar muito importante, que eu acho que é transversal a todos os membros deste painel, que é a questão da redução da pegada ambiental. No nosso caso, a Tabaqueira, nós temos investido fortemente nos últimos anos na redução das emissões de CO2, na redução da nossa pegada ambiental. Desde 2015 que utilizamos a fonte de energia elétrica da nossa fábrica aqui em Albarraque provém de fontes renováveis. O ano passado concluímos um investimento avultado de um parque fotovoltaico que nos vai permitir reduzir em cerca de 20% as emissões de CO2, com um roteiro muito específico e claro em termos em direção à neutralidade carbónica. Portanto, eu diria que a inovação, a ciência e as marcas funcionam como um todo, focado muito nos consumidores que consomem estas marcas, mas também depois em todo o impacto social que vai trazer um retorno muitas vezes intangível em termos de negócio, mas que é fundamental para que as marcas sejam credíveis e que a empresa tenha todas as condições de poder continuar a inovar e a acrescentar valor. Luís, pergunto-te agora o que é que tem que mudar na indústria automóvel a que a ciência pode dar resposta? Bem, eu diria que muita coisa tem que mudar, mas também tem vindo a acontecer. A indústria automóvel, como é sabido, é
tem uma parte importante no desafio da sustentabilidade, ou seja, sem dúvida que a indústria automóvel é parte do problema, mas eu acho que, e isto é transversal à indústria, também quer ser parte da solução. Por isso, o desafio está hoje em dia em conseguir entregar, em termos de consumo de cliente, de experiência, uma experiência tão boa ou melhor em relação à experiência que o consumidor tinha no passado com os automóveis a combustão. Claramente que o caminho, tudo indica, e nós na Volvo acreditamos muito nisso, que o caminho será a eletrificação. A eletrificação vai ser regra em todas as marcas automóveis no futuro. No caso da Volvo, nós em 2025 já, portanto estamos a falar daqui a 4 anos e pouco, já 50% dos automóveis vendidos serão elétricos. Em 2030 queríamos que seja 100%, portanto os carros a combustão acabaram. A Volvo já não fabrica carros a gasóleo, por exemplo. Esta eletrificação, que no fundo contribui inegavelmente para a indústria automóvel em termos de pegada ecológica e na neutralidade climática, não pode ser também, por outro lado, apenas extensível ao produto, ou seja, a forma como o próprio automóvel é construído, as fábricas que o constroem têm que também assegurar essa neutralidade climática. No caso da Volvo, estamos muito bem encaminhados, já temos várias fábricas a nível global com neutralidade climática. Recentemente, na China, inaugurámos uma fábrica, ou foi transformada, e é apenas, é completamente neutra em termos ambientais. A sua energia portanto, é fornecida através de biomassa e energia eólica. Portanto, este é o caminho que todas as fábricas da Volvo vão seguir nos próximos anos. Portanto, falamos aqui do produto, do automóvel, da fábrica também, da neutralidade climática, mas não nos podemos esquecer, isto é um assunto que tem muito vindo à baila nos últimos meses e anos, que tem a ver com as baterias, porque as baterias são também uma parte importante em termos ambientais de poluição ambiental, mas de facto a forma como nós temos procurado encarar o desafio das baterias, por um lado, tornar as baterias mais limpas, mais eficientes, com maior autonomia, com maior durabilidade, nós também, os materiais que são utilizados para construir essas baterias, também temos procurado ao máximo que sejam obtidos de forma limpa e responsável. Por exemplo, o nosso ciclo de vida das baterias, o cobalto que é utilizado na produção das baterias da Volvo, é controlado e é obtido de forma sustentável e responsável. Para isso, temos tecnologia de blockchain que acompanha, portanto, os passos do caminho das baterias, desde a sua origem até portanto, à colocação nos automóveis, de forma a assegurar essa sustentabilidade. Portanto, tudo isso, esses 3 pilares, eu diria, o automóvel, as baterias e a fábrica que produz o automóvel, no caso da indústria automóvel, lá está, somos parte do problema, mas também acredito que vamos ser muito, todos nós, todas as marcas vão ser parte da solução. E acredito que dentro de 15, há aqui um compromisso importante, 2040 nós queremos ser completamente limpos em termos de neutralidade ambiental. E vamos conseguir, e acredito que possamos dar o contributo à sociedade e a todo a nível global para atingir este objetivo. João, e qual é que é a visão da Castrol sobre as mudanças que são necessárias na indústria? Muito bem, eu acho que neste momento, e um bocadinho um bocadinho ao encontro daquilo que estava a ser dito relativamente à sustentabilidade, nós estamos também a projetar um princípio de neutralidade carbónica em toda a BP, e nós na Castrol seguimos esse princípio de reduzir e de nos tornarmos neutros na parte de carbon neutral até 2050 ou antes. E para isso temos desenvolvido
vários projetos e temos 3 princípios básicos onde nós vamos atuar com muita focalização. O primeiro é a redução e a poupança de resíduos e de desperdícios. Até 2023, até 2030 queremos reduzir a nossa utilização de resíduos e desperdícios até em 50%. Depois da redução de carbono, também queremos reduzir a intensidade carbónica por litro em 50%. E, por fim, temos projetos para melhorar a vida das pessoas, que é assim uma coisa muito abrangente, mas que tem a ver com, por exemplo, programas de apoio à saúde, trabalho decente, programas de treino e de igualdade de géneros. Portanto, nós estamos a atuar, estes são as 3 grandes áreas de focos. Também temos desenvolvido com grande foco a parte da redução de carbono na produção dos produtos. Os nossos produtos hoje em dia são considerados carbon neutral, e são considerados carbon neutral porque nós, no fundo, neutralizamos as nossas emissões através de apoios e investimentos em áreas e em projetos, por exemplo, como o projeto de desflorestação, de proteção da desflorestação de uma área grande de 41 mil hectares na Zâmbia. Temos também um projeto engraçado de fornecimento de fornos e de fogões a famílias em zonas carenciadas, e temos de ter a noção que centenas de milhões de pessoas no mundo ainda utilizam fogueiras, e essas fogueiras de combustão a lenha ou carvão são também elas emissoras de CO2 e, portanto, nessa área também estamos a desenvolver projetos para neutralizar a nossa pegada. É importante dizer que também na área por exemplo, do packaging, estamos a tentar, esta área de packaging é muito complicada nos lubrificantes porque é um produto muito específico e é muito difícil fornecer lubrificante em embalagens que não sejam o plástico. O que nos torna, o que nos põe aqui um peso muito grande para tentarmos resolver o problema. Temos alguns projetos para reduzir a utilização de plástico e desenvolver as embalagens de uma forma em que não tenhamos que utilizar tanto plástico. Nós temos um projeto que já nos vai ajudar a reduzir 7 mil toneladas de plástico até 2023 e portanto, isso é outra área. Ou seja, eu acho que nós, como marca, temos uma grande necessidade de liderar esta questão da sustentabilidade, porque é de facto um produto que não é... Já é um produto que não é nada sexy, não é? Um lubrificante é um produto muito que não tem muito envolvimento com o consumidor não tem muita visibilidade sobre ele, mas é um produto que está nas nossas vidas, em quase tudo o que nós fazemos, diariamente temos contacto com alguma coisa que tem lubrificante dentro. E nós temos que ter a noção que temos que ser líderes nesta redução da pegada e neste limpar desta pegada que nós fazemos. Um último ponto que eu gostaria de referir é aquilo que nós temos feito a nível de liderar a transição para a eletrificação. Nós temos desenvolvido produtos específicos para os veículos elétricos. Nós temos noção que em 2024, portanto daqui a 3 anos, a maioria dos jovens diz que vai comprar um veículo elétrico e, portanto, esta transição para os veículos elétricos, se calhar, vai ocorrer de uma forma mais rápida que todos pensávamos. E, portanto, nesta área nós também estamos a desenvolver
produtos específicos para veículos elétricos. Mais de metade dos veículos elétricos no mundo têm o first fill, portanto, o primeiro enchimento de fábrica feito com produtos Castrol, e nessa área temos produtos para transmissão, massas lubrificantes e também líquidos refrigeradores de baterias que vão ajudar a prolongar a vida das baterias também nos veículos elétricos. Portanto, até aí nós estamos a tentar introduzir elementos de sustentabilidade e apoiar a sustentabilidade. Portanto, esta é a principal vertente de inovação que nós estamos a trazer para, tendo em conta a parte de sustentabilidade. Depois, como dizia o Luís há pouco, nós vamos ainda ter veículos de combustão por bastantes anos e eu acho que temos que continuar também a inovar nesta área e todos os produtos que nós temos vindo a desenvolver estão também eles adaptados às evoluções das necessidades de mobilidade. Por exemplo, lançámos em 2016, se não me equivoco, um produto específico para o tráfego nas cidades em para-arranca, portanto, onde existe maior desgaste e pode haver micro fissuras nas componentes do motor. E para isso desenvolvemos um produto que faz com que o lubrificante esteja mais colado às zonas onde são necessárias a utilização desse lubrificante em situações de para-arranca para evitar que esse desgaste ocorra. E, portanto, continuamos também a inovar nessa área. E é essa, eu acho que a grande responsabilidade que nós temos é na área da sustentabilidade, e aí temos todos estes projetos que eu referi e que eu espero que sejam também um exemplo para outras empresas do ramo. Dirijo-me agora à Mónica para perceber se no mercado de alimentação e bebidas também são necessárias mudanças a que a ciência pode responder. Sem dúvida, Sofia. No mercado, estamos aqui praticamente, o painel é composto por bens que não são de grande consumo, e aqui no caso do café, de facto, sendo o bem alimentar, diria que esta transformação acaba por chegar mais facilmente às pessoas, porque está mais presente no seu dia-a-dia. No caso do café, e sobretudo do café em cápsulas, também temos aqui o grande desafio das cápsulas e desta gestão mais sustentável do nosso produto. A estratégia de sustentabilidade do Grupo Nabeiro atua em várias frentes. Atua, em primeiro lugar, com um compromisso de responsabilidade social na origem do café, e, portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas juntamente com os países produtores e com os agricultores, que visam não apenas a proteção das práticas agrícolas, mas também aquilo que é a proteção dos trabalhadores, e, portanto, aqui um aspecto também social de preocupação da marca. Depois, a nível de fábrica, onde todo o produto é transformado, atuamos também e temos vindo ao longo destes últimos anos a introduzir algumas soluções que visam minorar o impacto a nível produtivo, saliento a utilização de painéis solares, de processos de eficiência a nível de produção. Depois saliento também a nível de packaging. Todo o packaging de Delta Q tem feito a transição recentemente para materiais com certificação FSC, portanto aqui também numa ótica de proteção daquilo que são as matérias-primas de papel com origem em florestas sustentáveis. E depois a cápsula propriamente dita. Nós lançámos o ano passado, em setembro de 2020, o nosso primeiro café de origem sustentável, um blend com tripla certificação, mas também embalado na primeira cápsula biodegradável. Foi um processo de investigação de vários anos que envolveu não apenas o Centro de Inovação e a nossa área fabril, mas também recorremos a alguns parceiros externos, universidades e institutos, para nos apoiarem exatamente nesta busca por uma solução que fosse viável sob o ponto de vista técnico, mas também que permitisse esta minorização de impacto, esta diminuição de impacto no ciclo de vida do produto.
e de facto conseguimos chegar a uma primeira solução, que é o nosso Eco. É uma cápsula biodegradável, uma cápsula que é feita à base de produtos naturais e que tem um ciclo de vida menor. O nosso objetivo será até 2025 fazer todo o shifting dos nossos produtos, de todos os nossos blends de café, para esta cápsula de origem mais sustentável. E, portanto, nós temos muito essa pressão, não apenas por parte dos consumidores, mas também muito fruto daquilo que é a nossa visão de ter um impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas, e, portanto, tentarmos aliar a tecnologia com benefícios claros para a vida das pessoas, e queremos que a nossa marca ajude a responder a esses desafios e, portanto, vamos continuar neste processo de perceber onde poderemos diminuir o impacto e a pegada ecológica da marca, e, de facto, o Eco tem sido muito bem aceite por parte dos nossos consumidores, e acreditamos que até 2025 conseguiremos fazer o shifting então para esta solução de uma forma mais transversal, e que de facto a ciência e a tecnologia ajudaram-nos a trazer esta inovação ao consumidor e ao mercado. Pergunto agora à Teresa como é que a Sociedade Ponto Verde está a responder aos novos desafios em matéria de sustentabilidade e reciclagem. Bom, como eu referi, a Sociedade Ponto Verde está com uma aposta muito intensa na área de investigação e desenvolvimento e de inovação, não só porque faz parte das necessidades do nosso setor de atividade, mas também porque, enfim, Portugal está inserido no contexto europeu, que tem neste momento o Pacto Ecológico Europeu a nortear as atividades e as organizações. E este pacto passa por um roteiro que tem nele também assumido um maior aproveitamento de recursos, e com cada vez menor recurso à extração de materiais. E, portanto, a área de atividade da Sociedade Ponto Verde foca-se, trazendo às embalagens exatamente estes pressupostos. De que forma é que podemos ajudar as organizações a uma melhor otimização dos recursos que necessitam para a produção do seu packaging, das suas embalagens, dos seus serviços, com menor recurso à extração, e de que forma é que potenciamos o material que reciclamos para uma melhor reintrodução no mercado, para uma melhor introdução em novos produtos e em novas embalagens, ao mesmo tempo que também entendemos encontrar materiais alternativos para promover a redução da geração de resíduos. Portanto, nos eixos da redução e da reciclabilidade, o encontrar materiais alternativos, o potenciar o upcycling daquilo que é o material reciclado resultante da reciclagem das embalagens, está aí o foco de investigação e desenvolvimento da Sociedade Ponto Verde. Um dos principais pressupostos que está este ano na agenda da Sociedade Ponto Verde é exatamente a aceleração da inovação. Também lançámos agora o programa Resource, um projeto em parceria com a BTI, em que o objetivo é esse mesmo, face aos desafios que lançámos, acelerar a inovação em determinadas áreas. Posso aqui enunciar, por exemplo, temos a necessidade de aceleração naquilo que é o comportamento do consumidor. De que forma é que podemos ajudar o consumidor a ter uma participação mais inovadora neste processo da reciclagem? De que forma é que podemos trazer a gamificação, a digitalização ao processo de separação das embalagens e colocação nos ecopontos, nos serviços que estão disponíveis? Queremos acelerar a área de transportes e do serviço que é prestado, como podemos ter melhores ecopontos, maior digitalização, maior rastreabilidade do enchimento dos ecopontos para que possamos otimizar toda a fase de transporte e recolha. Temos também um desafio para o material vidro, nomeadamente no âmbito da traceabilidade, perceber onde é que está o material vidro para que possa haver uma recolha maior. É o material em que precisamos de acelerar a sua recuperação para atingirmos as suas metas. E, portanto, o conhecimento que já lançamos na plataforma Ponto Verde Lab, associado a estes investimentos, quer com o programa Resource, quer na área de investigação e desenvolvimento, temos aqui como objetivo tornar o setor da gestão de resíduos de embalagens cada vez mais
inovador, disruptivo, otimizado, porque temos um contexto europeu com metas para cumprir, o caminho da neutralidade carbónica, do capital natural, da biodiversidade, enfim, são tudo contextos que pressionam os stakeholders da Sociedade Ponte Verde a um melhor desempenho, e a Sociedade Ponte Verde está cá, braço dado com todos eles, para lhes disponibilizarmos a melhor ajuda, as melhores ferramentas para otimizarem as suas embalagens. Nunca esquecendo que o público-alvo inicial começa no desenho e na concepção inicial de uma embalagem, ou no olhar para o ciclo de vida da embalagem que já existe e de que forma é que ela pode ser otimizada. As organizações estão a repensar todo o seu packaging, já foi aqui referido, muito na ótica também de diminuição da utilização do plástico, e a Sociedade Ponte Verde o que pretende é ajudar as marcas e as organizações a perceber que transição de materiais pode ser feita, que possibilidades de redução de materiais pode ser feito e de que forma é que a embalagem pode ser otimizada para que no seu final de vida gere um novo recurso, uma nova matéria-prima que possa ser reintroduzida no mercado de forma a potenciar a economia circular. Portanto, passamos aqui de uma economia linear, tanto se fala na economia circular, mas as empresas estão a repensar como é que conseguem fazer parte deste circuito, e efetivamente a reciclagem das embalagens reintroduz nova matéria-prima no mercado, não desperdiçando esses recursos. É aqui que está a inovação da Sociedade Ponte Verde, é capacitar todos os intervenientes neste processo para que, de facto, desde que a embalagem é criada até ser colocada no ecoponto e reintroduzida no mercado, tenhamos aqui um circuito fluido e que gere poupanças, que gere também, começámos aqui um bocadinho por falar em reputação das marcas. A verdade é que uma marca que inova, que traz diferencial, torna-se mais criativa aos consumidores, torna-se mais diferenciadora, traz ousadia, e isso acaba por também dar uma perspectiva de maior qualidade na hora do seu consumo e na hora de ser escolhida. Portanto, ainda há muitas marcas que a maioria estão a regir estes desígnios da sustentabilidade, mas há aqui muito espaço para se diferenciarem, para otimizarem aquilo que oferecem ao consumidor, porque ele está atento. Uma das formas também de se posicionar nestes temas, e que a Sociedade Ponte Verde também tem contribuído para isso, é a comunicação que se faz. Portanto, passa por transformar o seu produto, packaging ou serviço, mas também a melhor forma de o comunicar, para que também tenhamos um consumidor informado e que saiba fazer as melhores escolhas. E a diferenciação também passa por aí, por termos uma forma de melhor escolher, de melhor perceber aquilo que nos está a ser oferecido, porque as marcas estão a investir muito nestes temas, e também interessa que o consumidor perceba que investimentos foram feitos, qual é a diferença e qual é a inovação que lhes estamos a trazer, para que, desde aquilo que colocamos no mercado, àquilo que é escolhido para efetivamente o consumo, cumpra com todos os requisitos e de melhores escolhas ambientais. Pergunto agora ao Rui, em que medida é que é preciso inovar para vencer a batalha da competitividade? Eu acho que é fundamental a inovação para vencer a batalha da competitividade. Nós temos exemplos hoje em dia de indústrias que não souberam inovar e que praticamente temos que recorrer à nossa memória de alguns anos atrás para nos recordarmos destas marcas. Por exemplo, a Nokia, a Ericsson, a Motorola, que foram líderes de mercado na área das telecomunicações no início dos telemóveis, hoje são marcas praticamente inexistentes. Nós olhamos muito para as marcas que atualmente estão no mercado no campo das telecomunicações e é difícil encontrar estas marcas. A própria Kodak, que foi uma referência no registro das nossas memórias fotográficas, demorou bastante a entrar na área da digitalização e acaba por ter perdido relevância. Portanto, eu diria que a inovação, a ciência, ir ao encontro daquilo que os consumidores esperam de uma marca, o propósito de uma marca, são fundamentais para a questão da competitividade. E tivemos aqui vários exemplos hoje, o caso do Luís, que deu o exemplo da Volvo, que está muito centrada em colocar as pessoas em primeiro lugar, a criação dos cintos de segurança. Portanto, chegou-se à conclusão que
conduzir veículos é essencial, a condução de veículos, de automóveis, acarreta algum risco, mas procurou-se mitigar esse risco. E isso é o que nós fazemos também um bocadinho, temos liderado na indústria do tabaco, que é reconhecer que existem cerca de 1.000 milhões de fumadores a nível mundial, que continuam a fumar. Se olharmos para as projeções da Organização Mundial de Saúde, estas pessoas, este número de 1.000 milhões de fumadores irá manter-se constante em 2025, e hoje em dia, graças à ciência, graças à inovação, foi possível desenvolver alternativas menos nocivas de consumo de nicotina, substanciadas por evidência científica, reguladas por autoridades competentes. Essa evidência científica foi avaliada por autoridades competentes. No caso do nosso produto de tabaco aquecido, houve uma decisão da FDA muito importante em julho de 2020 que classificou como produto de tabaco de risco modificado. Portanto, a parte da inovação é fundamental para a competitividade. Agora, o pioneirismo também traz desafios. Muitas vezes nós temos novos produtos que estão à frente no seu tempo, em que não existe regulamentação, e que por vezes é mais fácil proibir ou restringir a sua comercialização, em vez de tentar fazer de uma forma diferenciada, explicar ao consumidor as diferenças entre cada um dos produtos para que ele possa, ao final do dia, fazer uma escolha melhor informada. Portanto, eu diria que inovar é fundamental para a competitividade, inovar com base na ciência é fundamental para trazer alguma reputação também à marca e à própria empresa que é pioneira, que investiu e tenta provocar uma disrupção no setor, mas também é fundamental o diálogo com o regulador, com a autoridade competente, para que a legislação permita criar uma linha de base competitiva, que não seja um entrave à inovação, mas que permita também os consumidores perceberem melhor estes novos produtos e criar também um maior incentivo à inovação, porque a maneira como eu encaro a inovação e a ciência anda muito num ciclo. Não vai existir inovação sem ciência, e a ciência sem um propósito dificilmente trará inovação. Pergunta agora ao Luís, para uma marca ser competitiva é fundamental que inove? Sem dúvida, sem dúvida. Na indústria automóvel isto ainda é mais, eu diria que ainda é mais presente, ainda é mais notório em relação a outras indústrias. Falamos de um mercado extremamente competitivo, muitas marcas, tecnologias que evoluem significativamente ao longo do tempo e de forma muito rápida. Claramente a inovação na indústria automóvel está muito presente, como eu já disse há pouco. E de facto esta inovação, e se nós não a fazemos, nós corremos o risco de desaparecer. No caso da indústria automóvel, dou aqui um exemplo muito claro e conhecido de todos. Alguém que entrou com coragem de fazer as coisas de forma diferente, como por exemplo a Tesla, e que provocou claramente uma disrupção na indústria, não é? E marcas mais tradicionais, mais presentes no mercado há bastantes anos, tiveram que se adaptar e começam agora, no fundo, a ganhar momento e a conseguir lá chegar em termos de produto, como é o caso da Volvo e de outras marcas concorrentes. Por isso eu diria que, de facto, a inovação é fundamental, porque senão as marcas correm o risco de desaparecer. No caso da Volvo, gostava também de partilhar convosco uma das formas de que nós fazemos esta inovação e a atenção que damos a isto. Nós temos um fundo que investe em determinadas empresas, que é o Volvo Cars Tech Fund, que está atento a startups, a novas ideias emergentes e inovadoras que aparecem no mercado e tenta, de facto, incorporar, por um lado, primeiro investe nessas empresas e, por outro lado, tenta incorporar essas tecnologias e essas inovações dentro dos produtos Volvo. Dou já um ou dois exemplos. A Luminar, que é uma empresa que existe há bastante pouco tempo e que fabrica óticas de automóveis, portanto as luzes, e vamos introduzir já com o novo C40 que será lançado no final deste ano, uma tecnologia completamente inovadora, que é, todos vocês já passaram por isto nos vossos automóveis, que é
estão numa estrada à noite bastante escura, ligam os máximos porque têm necessidade de ver melhor, mas entretanto aparece um automóvel de frente e têm que imediatamente baixar os máximos para não encadear quem vem do outro lado. Ora, o sistema luminar permite, por exemplo, que à medida que vocês vão avançando e os máximos estão ligados, se ele detectar um carro, um automóvel a vir na direção contrária, ele apaga os LEDs à medida que o outro automóvel vai avançando e assim não encadeia o automóvel. Portanto, é uma ideia de inovação. Outra é uma startup israelita que é a MDGo, que são sensores que são incorporados dentro do automóvel, isto já está presente nos automóveis, que automaticamente conseguem detectar quando existe um acidente e prever o tipo de gravidade e o dano a que a pessoa foi sujeita, ou seja, consoante o embate percebem que o risco é baixo, é alto, que vai haver ali que é extremamente grave, então automaticamente despoleta o aviso a veículos de emergência, ou por outro lado, se for um embate que não seja assim muito grave, limita-se a automaticamente chamar um reboque. Okay? Tudo isto são tecnologias e são inovações que, se nós não inovássemos, se nós não estivéssemos atentos ao que existe por aí, correríamos rapidamente o risco de desaparecer, sem dúvida. E felizmente a Volvo tem sabido adaptar-se e está num caminho que eu considero bastante interessante e proveitoso nesta matéria. E para si, João, a inovação é um argumento em matéria de competitividade? Sim, com certeza. Claro que é. Eu acho que a competitividade tem vários pilares. Um deles é, sem dúvida, a inovação. Mas, e falámos aqui muito daquilo que é a importância da inovação a nível externo, mas eu acho que também nos ajuda, a nós, empresas, esta competitividade e esta necessidade de inovarmos, a mantermos uma pressão interna para melhoria contínua, não é? Se pensarmos que esta pressão competitiva nos faz procurar e reter talentos, que nos põe uma grande pressão para a redução de custos e para a otimização de processos e para a melhoria nos nossos processos, sermos mais eficientes naquilo que fazemos, também nos põe uma maior pressão para ouvirmos os nossos clientes, ouvirmos o consumidor, estarmos mais atentos às realidades do mercado. Portanto, esta pressão pela inovação e pela competitividade também nos faz e nos torna uma empresa melhor. É claro que a nível externo, esta capacidade de inovação transforma-se, obviamente, numa maior, muitas vezes traduz-se numa maior cota de mercado e em sermos mais competitivos e estarmos mais perto dos nossos consumidores. Nós temos desenvolvido os nossos produtos, como eu disse, ao longo dos anos, tendo em conta as necessidades da sociedade e a evolução das necessidades de mobilidade das pessoas. E todos os nossos produtos, se olharmos para a nossa história, acompanham exatamente essas necessidades, como eu disse, desde os tempos do início do automóvel, que nós estamos dentro dos motores dos automóveis, desde o início da aviação, que nós estamos dentro da aviação, na indústria, agora mais recentemente em todos os programas que estão a ser levados a cabo na área da robótica, na área da energia eólica, nos painéis solares. Nós temos estado sempre dentro de todas estas áreas de inovação, porque nós temos que ser competitivos e temos essa noção que temos que ser competitivos para conseguirmos vencer no mercado. E, portanto, como eu disse, é muito importante para nós, sob o ponto de vista de mercado, estarmos a acompanhar estas evoluções e a desenvolver estes produtos acompanhando estas evoluções de necessidade de mobilidade e no desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas também é importante sob o ponto de vista interno para sermos mais eficientes, para sermos mais
atentos ao mercado e para conduzirmos a nossa estratégia também sob um ponto de vista interno. Eu acho que isso é bastante também importante. Mónica, de que forma é que é preciso inovar para ganhar competitividade? É essencial continuarmos a olhar para o consumidor, a olhar para o mercado e a perceber de que forma conseguimos trazer soluções de valor acrescentado, soluções que impactem positivamente na vida das pessoas e, portanto, a inovação obviamente gera diferenciação. Há obviamente um risco, como já foi referido, de inovar em primeiro lugar, de chegar primeiro com uma nova solução, mas faz parte daquilo que é o espírito empreendedor, digamos assim, ou desta cultura, desta orientação para a inovação. Eu penso que as empresas, as marcas, as organizações que queiram continuar a ser relevantes, que queiram de facto manter-se como presentes no dia-a-dia dos consumidores, têm de continuar a inovar e esta inovação é geradora de diferenciação, significa ganhar novos mercados, significa incrementar negócio e, portanto, é fundamental que as organizações mantenham e conduzam esta cultura de inovação. Eu queria também aqui pegar na ideia do lado interno da inovação. Obviamente que é fundamental que a inovação se materialize em soluções para o consumidor, portanto para o mercado, mais exteriorizadas, mas também é fundamental para a cultura da empresa que todos sejam parte integrante desta cultura da inovação. É importante que, do ponto de vista processual, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista do contributo individual de cada um, de cada área, consigamos todos sentir-nos parte de uma cultura de inovação que consiga, de facto, perceber e que seja orientada para trazer essas melhorias, esses benefícios e, de facto, impactar positivamente a vida dos consumidores. E Teresa, e na reciclagem, qual é a mais-valia de inovar? No âmbito daquilo que é os desígnios da sustentabilidade e, portanto, eu aqui em termos de competitividade levava para um patamar nacional. Eu acho que Portugal tem todas as condições necessárias para se destacar no panorama europeu e liderar as questões ambientais. Eu diria que pode beneficiar de investimentos da indústria de reciclagem no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. E esta competitividade e estes investimentos devem carecer de uma integração e de uma colaboração estreita entre a academia, entre os centros tecnológicos, entre as universidades, os centros de investigação e desenvolvimento, para que possamos capacitar este país na área de inovação e torná-lo competitivo e diferenciado no âmbito europeu naquilo que são os aspectos ambientais e não só nos ODS, mas em tudo aquilo que é a neutralidade carbónica e a economia circular. Portanto, aqui o voto da Sociedade Ponto Verde é potenciar a inovação e a aceleração em contexto nacional, mas eu acho que essa inovação trará também competitividade a Portugal para se destacar também no âmbito do ambiente no contexto europeu. Muito obrigada, Teresa. Chegamos ao fim deste Insight by Briefing, que conta com o apoio da Tabaqueira. Agradeço uma vez mais a presença de todos e os contributos para este debate. Até à próxima!